Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia pra quem? Olha só, você percebeu que esse vídeo de hoje está num lugar bem diferente, né, do que a gente está acostumado, né, que é a minha casa. E esse vídeo aqui, na verdade, ele está sendo gravado em um outro local. Você está vendo alguns barulhos de fundo, né? Que eu estou como delegado do Congresso do Banco do Brasil, tá? E também irei participar da Conferência Nacional dos Bancários, tá? Então vai ser um momento de muita discussão, de ontem, quarta-feira, até domingo, para definir as pautas de reivindicações da campanha salarial dos bancários, que a gente fala campanha salarial, mas é uma coisa muito maior do que uma campanha salarial, é muito mais amplo, né, o projeto, né, de campanha salarial, porque ele envolve também garantias de direitos, mais empregos, melhores condições de trabalho, fim das metas abusivas, do assédio moral que está acontecendo no setor bancário. E, na verdade, isso é reflexo de como é o modelo capitalista, né? De fazer com que as pessoas, né, cada vez mais sejam expostas a uma situação de degradante mesmo, de degradar o psicológico, de degradar o físico, degradação moral e tudo por dinheiro. O pior é isso, é tudo por dinheiro. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil, né? Bem, então, seguindo aqui a canção, vamos às notícias do dia. As notícias que vão pulular os seus telefones celulares nesta manhã de quinta-feira, porque quintou no quintal. É loucura nacional. Então, bora aí para as notícias. Então, a primeira é justamente essa questão do desaparecimento, né, do jornalista e do indigenista lá na floresta amazônica. A esposa do Phillips já não tem mais esperança de encontrá-lo vivo, né? E a cada tempo que passa, realmente as esperanças de encontrá-los vivos diminuem mais. E como as coisas foram se encaminhando, como está sendo relatado esses fatos em relação a esse desaparecimento, é provável que tenha sido, sim, uma coisa bem similar ao que aconteceu com a Dorothy Stang, né? Que era uma freira que foi assassinada, né? Não sei se, acho que foi no Pará ou no Acre, eu não sei, mas a violência na região amazônica é algo que é preocupante, né? Como é feito essa situação toda na Amazônia e aí vem tudo a custo de dinheiro, a exploração ilegal da floresta, grilagem de terras. Eu já enumerei várias vezes essa situação, já enumerei muitas vezes essa situação. Então não convém ficar repetindo de novo essa mesma história, mas é uma situação que precisa dar um basta. É necessário dar um basta a essa situação toda. Não dá mais
para ter essa condição de vale tudo, de faroeste, né? Porque nós estamos vivendo sim um faroeste tupiniquim. A floresta amazônica não pode mais ser uma terra sem lei, não pode, né? Muito bem. O STJ decidiu que convênios não podem cobrir itens fora da lista da ANS. E famílias temem perder tratamentos com plano de saúde. O que é essa história aqui? Eu acho que eu já cheguei a falar em algum episódio anterior, não sei se foi em março ou se foi em abril, de que havia um julgamento no STJ que ia definir se os convênios médicos poderiam ou não cobrir procedimentos que estivessem fora da lista de procedimentos padrão da Agência Nacional de Saúde. Então, por exemplo, tratamentos novos, tratamentos que ainda não foram devidamente homologados, que ainda estavam em fase experimental, ou alguma combinação de tratamentos para uma situação específica que não estavam nesse rol, e agora famílias estão temendo perder tratamentos com os planos de saúde porque os convênios não podem cobrir procedimentos fora da lista da ANS, né? O Bolsonaro, para variar, Bozo, né? Ele quer que o deputado cassado se torne um cabo eleitoral dele, né? Que é a ideia que quer. Na verdade, qual é a ideia? A gente sempre tem que entender que o entendimento dele é construir mártires. Nesse caso é um mártir político, né? Esse deputado, acho que é Francisquini, o nome dele. Criar um mártir que vai servir aí para impulsionar a sua tropa de choque, né? Então, assim, é uma coisa que vai ter que ser bem construído mesmo, né? Para que nós possamos fazer uma situação, um debate político adequado, né? Porque realmente é só aqueles joguinhos que eles querem fazer, né? Então a gente vai ter que ficar muito esperto com o Bolsonaro, né? O PSDB está fechando acordo para apoiar a Tebet. Parece que Inês é morta, já era uma bola cantada há muito tempo. Então acho que é um encaminhamento, né? Apesar de que, né, na verdade, a turma do Aécio queria ter uma candidatura própria do PSDB. Mas eu acho que o PSDB não tem mais aquela força política que tinha nos anos 1900, na década de 90 e na década de 2000. Não tem mais, né? Foi praticamente engolida pelo bolsonarismo, né? Até porque coisas que eram afins, né? Eram pensamentos afins, né? Havia muita afinidade sobre esse projeto bolsonarista com muitas pessoas, principalmente no interior do Brasil, que estavam no PSDB. E aí encontraram um novo lar, que se sentiam mais acolhidos, né? Então foi isso que aconteceu. Bem, seguindo aqui a canção, tá? Olha só essa. Sob pressão, a XP cancelou a divulgação de pesquisa que dá vantagem de Lula sobre Bolsonaro.
Se Lula continuar em vantagem, Bolsonaro vai ser abandonado. Isso já é algo que já é visível em relação aos estados. E assim, tem muita gente que não quer, tem muita gente que evita entrar em palanque com o Bolsonaro, né? E assim, porque filho feio não tem pai, né? A verdade é essa, filho feio não tem pai. Então é um governo que não trouxe coisas boas, porque a gente sabe que tem muita gente com segurança alimentar, muita gente desempregada, houve um aumento muito substancial de pessoas em situação de rua nas cidades brasileiras. Então tudo isso, gente, acaba sendo algo que desabona esse governo, entendeu? Desabona mesmo, né? Então a gente percebe que cada vez mais ele vai tendo menos chance de se eleger. Mas qual é o grande ponto? E é um grande embate que as pessoas precisam tomar muito cuidado para não dar bosta, né? A gente precisa mesmo, o clima de já ganhou por causa do Lula? Não. A questão aqui é muito mais séria. A questão séria que eu quero levantar precisamos eleger governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores comprometidos com a mudança. Porque esse é o ponto mais importante. Se não houver um parlamento que seja comprometido com essa mudança, de revogar as leis trabalhistas, essa reforma, essa deforma trabalhista, revogar esse projeto privatista que nós estamos vivendo, revogar todo esse descalabro que está acontecendo na Amazônia e também botar para fora tudo que é de lixo que entrou junto com esse governo, porque esse governo foi o maior cavalo de Troia da história desse país. Porque entrou tudo que há de pior na política, entrou junto com o Bolsonaro. Então a gente precisa quebrar essa banca. Então, para quebrar essa banca é necessário, sim, é importantíssimo votarem deputados estaduais e federais, senadores e governadores que estejam comprometidos com a mudança, mesmo que não sejam efetivamente de esquerda. É claro que o de esquerda é praticamente garantido que tenham esse compromisso com a mudança. Mas se tiverem pessoas que tiverem bom senso, mesmo que sejam do centro, será de valia, né? Porque esse momento nós estamos num país totalmente despedaçado, dividido, destruído, em crise profunda, e não tem como as pessoas entenderem que é necessário fazer um pacto por esse país, para salvar esse país, né? É assim que tem que ser. Então, e Moro? Moro está fora de combate, mas qual é a ideia aqui? Moro vai voltar para o Paraná. Quem é que vai assumir? Vai querer ir para o Senado. Quem é que vai ceder o lugar? Porque já está desenhado no Paraná um cenário, né? E esse cenário, ele vai ter que ser desfeito para poder acolher o Moro. É bem provável que União Brasil não queira que Moro se lance candidato ao Senado pelo Paraná, mas sim lance candidato à Câmara como deputado federal, porque ele vai puxar muito voto e esse muito voto vai entrar para a União Brasil. Aliás, teve um colega meu que fez um comentário, né, que foi feito uma espécie de sondagem, um levantamento, dizendo que se a eleição fosse hoje,
a maior bancada da Câmara seria do PL, do Partido Bolsonaro. Olha que bosta. E a segunda maior bancada é do União Brasil. Ou seja, o Centrão seria o principal ativo do Congresso Nacional. E isso é algo que é muito grave, é muito preocupante, porque tem que botar esses caras para fora. Esses caras, eles representam o fisiologismo político, né? É o toma lá da cá, entendeu? É o poder pelo poder. E esses caras não podem continuar seguindo em frente, não dá para seguir em frente. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Então, as pessoas precisam colocar o pé no chão. Quem vai fazer campanha, põe o pé no chão. Tem que pôr o pé no chão para que as coisas vão para frente, porque senão a gente vai correr o risco de eleger o Lula, por exemplo. Vamos supor que vamos eleger de fato o Lula, mas o Lula ficar à mercê desses mercadores. E aí? Como é que vai ficar? Não fica. Bem, quintou no quintal, né? É quinta-feira, né? Estamos chegando pertinho do final de semana. Deixa eu falar uma coisa também chata pra cacete, né? A média móvel de mortes é a maior em um mês. E o crescimento dos casos é preocupante, tá? Teve alta, a média móvel de casos de Covid teve uma alta de 102% no país. É muito preocupante. Isso pode voltar a gerar pressão sobre os hospitais. Olha só, são 301 mortes de Covid em 24 horas. Já são 667.701 pessoas que perderam a sua vida para a Covid, né? Então assim, eu comecei aqui, eu vou terminar aqui com a máscara, tá? Isso vocês vão ver no episódio em vídeo. Quando tiver no vídeo, aí vocês vão ver. Gente, a gente precisa, sim, ter a questão do cuidado. Cuidar não é apenas tomar conta. É também um gesto de amor, de carinho, né? Porque o cuidado, ele é uma demonstração de que aquilo que você está cuidando é importante para você. Então, se cuidar significa que você está dando importância para você. Cuidar de alguém que você gosta significa que essa pessoa, para você, é importante. E o cuidar, você se sentir cuidado, significa que você é importante para alguém. Então a gente precisa exercer esse poder do cuidado. O cuidado de se importar com o outro, né? O cuidado como uma demonstração de carinho, de afeto, porque a gente, aquela história, né? Acho que é um ditado, né? Quem ama, cuida. Então a gente precisa, mais do que nunca, cuidarmos uns aos outros, para que nós possamos resistir a essas tormentas, porque após todas essas tormentas sempre vem
a bonança sempre vem dias melhores. Então a gente precisa resistir a essas turbulências da vida, essas turbulências do mundo, e essas turbulências, elas só serão possíveis de resistirmos juntos e cuidando uns dos outros. Então, sem mais delongas, eu encerro esse episódio, tá? De Bom Dia Pra Quem, desejando a você uma quinta-feira maravilhosa, com muito amor, com muita alegria, com muita paz e com um coração quentinho de cuidado. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, sexta-feira! Moleque! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.